Fala galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Adriano falando, trazendo mais um vídeo. Hoje na nossa aula 8 de CSS, vou botar aqui aula 8 para não esquecer. Aula 8 de CSS, nós vamos dar continuidade. O nosso projeto ele tá assim, né? Dando aqui as explicações. E aí, por exemplo, aqui ó, a gente tem o H1, aonde a gente colocou as propriedades CSS dele dentro do arquivo. Aqui está, ó, as propriedades dentro do CSS. Então esse H1 aqui, ele passa a ser padrão. Então tudo que eu colocar como H1, ele vai levar o valor que está dentro do CSS para exibição. Ok? E quando eu não quero que seja os valores padrão que está dentro do CSS, o que eu faço? Eu coloco direto no seletor, escrevo style e coloco direto no seletor. Até aí tudo bem? Você vê que aqui está diferente. Ó. Esse está dentro do CSS, que é isso aqui. Ó. O H1 passa a ser padrão. E esse de baixo aqui, ó, que é a mesma descrição aqui, ele está diferente porque eu coloquei o valor dentro do próprio seletor. Escreve style e coloca. Agora eu vou mostrar outra forma de fazer isso aqui que a gente está fazendo. Por exemplo, nesse H1 aqui, ó, vamos criar um outro H1 aqui, bem aqui. Vamos criar um outro H1. Então, como é que a gente faz? Existem duas formas. Coloca, por exemplo, asterisco, o jogo da velha, coloca H1, e aí a gente abre a chave aqui. Vamos colocar esses valores aqui que a gente já tem do padrão. Qual foi a diferença aqui? Eu coloquei um jogo da velha. Então, como é que a gente faz para usar quando é jogo da velha dentro do CSS? Como é que a gente vai fazer agora para poder usar ele? Então, a gente faz assim, ó. Deixa eu pegar aqui. H1. A gente vem, tira todos esses valores aqui, ó. E a gente coloca ID. Coloca ID igual. E aí a gente coloca esse nome aqui, ó. H1. Por quê? Agora ele já não é o H1 normal. Ele já é o H1 com essa hashtag aqui, ó. Agora vamos ver se ele está funcionando, né? Então, pela lógica, tanto esse de cima como o de baixo vai ter que ter a mesma visualização. Ó, tá vendo como ele tem a mesma visualização? Agora eu vou mudar alguma coisa aqui, ó, dentro desse H1. Você vê que colocou a hashtag e aqui usou ID. Qual é o ID que ele vai usar? Então ele vai usar o ID H1, não é o mesmo H1 desse de cima, porque aqui eu estou determinando qual que é, ó. Se eu não determino, ele pega o padrão, ok? Vamos colocar aqui o background dele de blue, azul. Salvar aqui, vamos atualizar. Ó, tá vendo? Agora existe uma outra forma também. Vamos copiar essa mesma situação aqui. Deixar ele como H1, só que ao invés de ser o hashtag aqui, ó, eu coloco um ponto.
Ao colocar um ponto aqui, ó, eu já não vou usar mais ID. Eu vou usar agora classe. Eu coloquei um ponto, não é mais ID. Agora eu uso a classe. Você vai ver muito no CSS usando a classe. Alguns casos você vai ver usando ID. Vamos colocar aqui e fazer a diferença. Vamos colocar aqui red, vermelho. Ó, tá vendo como ficou vermelho? Agora vamos fazer mais um H1 aqui, ó, colocando a diferença. O outro é azul, né? O outro seletor é azul. Ó. Aqui a gente tem o H1 com hashtag ID. A gente usa dessa forma aqui, ó, ID. Quando a gente coloca um ponto, aqui, ó, quando a gente coloca um ponto, a gente usa classe. Vamos atualizar aqui e ver como é que fica. Ó, tem 3 formas de usar as mesmas propriedades. Então a gente está usando aqui, ó, as propriedades, né? E a gente pode modificar. Então se eu quero usar, por exemplo, padrão, eu só coloco H1, que já é a função dele de HTML, H1, aqui, ó. Determino dentro do seletor como que ele vai ser. Então tudo que for H1 vai obedecer o padrão. Se eu não quero que obedeça o padrão, existem essas duas formas de fazer. Por exemplo, o ID, e coloco, por exemplo, H1, crio um seletor, coloco aqui hashtag H1, e aí coloco ID. Quando eu quero criar, por exemplo, uma classe, eu coloco aqui o ponto. Isso vai servir para todo tipo de seletor. Por exemplo, aqui, ó, nesse P, vamos pegar aqui, por exemplo, e criar um P. Vou criar aqui, vem aqui, cria o seletor P, abre as chaves, vamos pegar o que está dentro do P aqui, ó. E aí vamos fazer a diferença de novo. Então esse P ele passa a ser o quê? Ele passa a ser padrão, é um parágrafo que ele passa a ser padrão. Então vamos tirar aqui desse de cima. Então esse P aqui passou a ser padrão, pegando do CSS desse seletor. Esse aqui de baixo, ele já é diferente. Vamos mudar aqui o tamanho da fonte para a gente ver a diferença. Agora vamos atualizar. Ó, tá vendo aqui, ó? Esse é o que tá pegando aqui, ó, padrão. Ó, tamanho 30. É esse aqui de cima. Quando eu quero modificar os valores, não quero usar padrão, eu coloco style. Então é muito importante você aprender, você reveja essa aula várias vezes, principalmente essa parte aqui, ó. Você vai ver muito isso aqui, ó. Por exemplo, tá usando o ID, né, dentro de um seletor, você pode achar que, isso aqui, o ID, eu já vi isso em Java, onde você usa a função, onde você traz o ID e usa a função, mas muitas das vezes pode ser apenas um estilo de CSS. Então já estou mostrando essas duas formas de fazer para você ter o entendimento, ok? Então fica mais essa aula aí. Um grande abraço, tudo de bom. Gostou? Deixa o like. Não é inscrito, se inscreve. E até a próxima aula. Valeu!